Olá! Vamos lá, mais uma aula de biologia. E a aula de hoje é sobre níveis tróficos. Sabendo que nível trófico a gente sempre vai também poder chamar de cadeia, né, nível alimentar, para poder saber a passagem de energia que cada ser representa naquele ecossistema, né? Qual é o nível de energia que cada um adquiriu ali devido a seguir na ordem, né? Então a gente sempre considera que as plantas sempre são os queridinhos, né, desse nível trófico, considerado também como produtores, porque são elas que vão, plantas, né, o reino vegetal, o reino plantae, são elas que vão realizar a transformação da energia solar em energia química, né? Então ela transforma a radiação solar em energia química através do meio da fotossíntese. Então obteve um meio de energia aí através desse processo. A partir disso, né, as plantas vão cedendo essa sua energia no meio ecológico, necessariamente aqueles chamados herbívoros, né? Todo aquele que é herbívoro se alimenta de plantas, a gente pode considerar como um consumidor primário, ou seja, é ele que vai consumir primeiro no ecossistema essa forma de energia que se passou de solar para química. A partir daí, o ser daquele mesmo ecossistema que se alimenta desse herbívoro, né, pode ser qualquer animal, ele vai ser chamado de consumidor secundário. E assim sucessivamente. O animal que se alimenta do consumidor secundário é chamado de consumidor terciário. Esse meio de representar o consumidor, galera, pode ser encontrado também no vestibular como consumidor de primeira ordem, né? Então, pode ver aí também de primeira ordem ou de segunda ordem, terceira ordem e assim sucessivamente. Então, de repente você vê lá no seu querido vestibular, né? Encontra lá, mas gente, o que é isso, né? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, é exatamente isso do que eles estão querendo que você entenda, né? O nível trófico daquele ser que ocupa no ecossistema, né? Então, para a gente finalizar esse conceito, vamos pegar um exercício aqui rapidinho da FUVEST em que falava o seguinte. Deixa eu só selecionar aqui. Então, na FUVEST, determinada prova perguntou-se o seguinte. Vou acelerar. Em uma teia alimentar, considere o piolho em que, na verdade, em qual nível trófico. E aqui foi dada a seguinte teia alimentar, né? No topo dela estaria o milho, seguido que este milho alimentava um ser humano, a gente vai se considerar homem. Esse mesmo milho que alimentava um porco, o mesmo milho que alimentava uma galinha. Esse mesmo, perdão, esse porco que alimentava uma solitária, e essa mesma solitária também
parasitando este homem. A galinha passando essa energia para o homem e o homem fornecendo essa energia, sendo alimento para o piolho. Então, galera, o que está perguntando aqui é o seguinte: qual que é o nível trófico do piolho? Lembrando que um erro muito comum é imaginar sendo alimento, né? Nível trófico, a gente estuda a passagem da energia, que sim é através de alimento, mas para facilitar a sua compreensão, tenta identificar sempre este ser passando alimento para este ser, e assim vai, né? De acordo com a flecha. Início de flecha aqui é consumido. Final de flecha aqui sempre é o consumidor, ou seja, para quem está apontando é o consumidor. Quem está sendo apontado aqui, né, é o consumido. É assim que a gente determina numa teia alimentar. Ou seja, o milho está fornecendo a energia dele que ele conseguiu por ser produtor para esse porco. O mesmo está fornecendo energia para a galinha. E assim, o mesmo também está sendo fornecendo energia para o homem. E assim vai. A galinha passando energia para o homem, o porco fornecendo energia à solitária, o homem também passando energia para a solitária, e o homem também passando energia para o porco em forma de alimento. O que ele quer saber aqui, né, como a gente viu, é qual o nível trófico desse cara aqui, do piolho. Então vamos seguir a ordem aqui, bem clara aqui, para a gente conseguir identificar. Esse aqui é o produtor, o milho. Ele passou essa energia para o homem. Vamos detectar a energia dessa linha azul aí. O homem recebeu essa energia, tal, e passou para o piolho. Então a gente vê aqui, ó, produtor, depois ele se torna aqui um consumidor primário e o piolho se torna um consumidor secundário. Só que a energia do piolho veio também de outro caminho, de outra forma, que a gente também tem que considerar. Considerando o milho, o produtor, a galinha se alimentou dele também. Opa, deixa eu pegar uma cor menos forte, né? A galinha se tornou o produtor, que veio, a galinha se tornou o consumidor primário desse produtor. Passou a energia para o homem, que se alimentou dela também, e logo depois passou essa energia para o piolho. Ou seja, vamos fazer o traço da energia, que foi o produtor do milho, o milho sendo o produtor, a galinha sendo o consumidor primário, o homem sendo o consumidor secundário e o piolho finalmente sendo o consumidor terciário. Então o piolho está adquirindo essa energia, né, que foi produzida aqui nesse cara aqui no milho de duas formas, que é sendo um consumidor secundário e terciário. Ou seja, nesse nível trófico, nesse ecossistema, ele ocupa duas posições, né, sendo um consumidor secundário e terciário, tá? Ou como a gente tinha falado também, né, consumidor de segunda e terceira ordem. E é essa a nossa resposta. Valeu, galera, e até a próxima.